Este é o primeiro módulo de Photoshop e neste módulo eu vou te apresentar o ambiente de trabalho do Photoshop. Isto é importante para que você conheça onde estão e como estão disponibilizadas as ferramentas do programa. Assim, nos próximos módulos, conforme formos evoluindo nos comandos e nos recursos, você já consiga ter um pouco mais de contato com o ambiente, vai ficar mais fácil de você adquirir a informação dos treinamentos. Então eu vou te mostrar esse ambiente de trabalho. O Photoshop divide o ambiente de trabalho em algumas áreas, totalmente customizáveis, mas nós vamos trabalhar com um ambiente padrão para você entender como é que funciona cada uma das áreas, o que são cada uma das áreas dele, e aí você depois, mais para frente, pode configurar de acordo com a sua melhor forma de trabalho. Nós vamos iniciar aqui pela parte superior, onde nós temos o menu. O Photoshop divide o menu em áreas temáticas. Então fica mais fácil de você tentar descobrir onde está uma determinada ferramenta se você não conhece e não tem contato com ela. O primeiro menu é o menu File, onde em português arquivo, se você tiver com a versão em português, onde aqui o Photoshop trata todos os comandos relativos a arquivos dentro do programa, ou seja, criar um novo arquivo, abrir um documento, salvar, fechar o próprio Photoshop, importar, exportar e etc. Então aqui tudo referente a arquivo. No menu Edit nós temos todos os comandos referentes à edição, ou seja, refazer, desfazer, copiar, colar, preencher, enfim, os comandos básicos de edição do Photoshop. Nós temos aqui o menu Imagem, que, como o próprio nome diz, são os comandos referentes à imagem. Então, o modo da imagem, alguns comandos de ajuste, de controle, de tonalidade, de cor, tamanho da imagem, duplicar uma imagem, enfim, vários comandos relativos à imagem. Nós temos um dos menus mais importantes do Photoshop, é o menu de Layer. Nós vamos ver mais para frente que o Photoshop trabalha com o conceito de camadas, que são chamadas de layer para ele. Então, esse é um comando importante, é uma área importante, porque é nele que nós vamos aplicar os mais diversos recursos. É a base das publicações, dos arquivos do Photoshop. Nós temos o menu Type, que é o menu de texto, então todas as ferramentas referentes a texto no Photoshop. Um menu de seleção, aqui todas as ferramentas referentes à seleção. Um menu para os filtros, então fica mais fácil, eles estão separados para a gente aplicar filtros nos nossos arquivos. Um menu para uma área 3D, o Photoshop nas versões mais recentes agora está trazendo diversos recursos de efeitos em 3D, e isso ele criou um menu específico para isso. Um menu para visualização, então aqui você vai configurar todas as formas de visualização, de zoom, como visualiza na tela, guias, réguas, enfim, toda a parte de visualização. Um menu de janelas, o Photoshop possui muitas janelas com diversas informações, tanto de ferramentas quanto informações referentes ao arquivo que você está trabalhando no momento. E aqui estão todas as informações referentes a isso. E um menu de ajuda. Logo abaixo do menu, nós temos um submenu de ferramentas. Essa área aqui, essa barra de ferramentas, que a gente chama de submenu, ela vai ser alterada a cada ferramenta selecionada. Então, essas ferramentas que nós estamos visualizando no momento são referentes a esta ferramenta selecionada, que é a ferramenta de seleção. Conforme eu altero, essa daqui é a barra de ferramentas efetivamente do Photoshop. Então eu tenho aqui todas as ferramentas ou as principais ferramentas de edição de um documento. Aqui inclusive as cores que estão selecionadas no momento, cor de frente e cor de fundo. E conforme eu seleciono uma determinada ferramenta, ele altera totalmente essa barra. Essa barra de submenu está vinculada à ferramenta selecionada no momento. Então são subcomandos ou ajustes referentes à ferramenta selecionada. Aqui embaixo nós temos uma outra área com outras subjanelas. E aqui do nosso lado direito que nós temos uma área muito importante que são as janelas, que a gente viu aqui no menu janelas. Ele traz algumas padronizadas. Então eu tenho aqui a janela habilitada de cor, para ter a ferramenta de seleção de cor. Eu tenho a janela de ajustes. Então aqui nós temos alguns ajustes rápidos de brilho, contraste, etc. A janela de layers ou a janela de camadas, que, repetindo, é uma das janelas mais importantes do Photoshop, e a gente vai ver no decorrer desse curso. Porque reparem que as janelas possuem abas.
Então, por uma questão de economia de espaço, o Photoshop insere numa mesma janela diversos comandos. Então, aqui eu estou vendo as camadas ou os layers, eu clico aqui, visualizo os canais, eu clico aqui, visualizo os caminhos ou path. Então, eu tenho aqui numa mesma janela diversas abas. E nessas janelas a gente tem ainda alguns menus. Então, sempre que você ver esse ícone com uma seta para baixo, isso é um menu referente a essa janela. Quando eu clico, ele me disponibiliza diversos comandos referentes à janela que eu cliquei no momento do menu. Então, no caso dos layers, eu tenho aqui diversos comandos referentes a layers. Uma outra observação importante é que para muitos comandos você vai ver essa tecla de atalho. Por exemplo, para você criar um novo layer, basta pressionar no teclado Shift Ctrl N e o Photoshop vai criar um novo layer. É importante você ir se familiarizando com esses atalhos, pois eles aceleram muito o processo de criação e edição dentro do Photoshop, ou seja, de utilização do Photoshop. Assim você não precisa ficar deslocando o mouse todo momento procurando determinados comandos. Se você decorar esses principais comandos, através do teclado você consegue adiantar e acelerar esse processo. Você irá visualizar também, nós temos uma barra acima dessas subjanelas com duas setas. Essas setas servem para você encolher e expandir essa barra de ferramentas. Assim você também ganha espaço na sua área de trabalho. Então, se eu estou trabalhando com uma determinada ferramenta durante um momento, um tempo mais longo, eu posso encolher essa aba de janelas e eu ganho mais espaço na minha área de trabalho. Da mesma forma, a gente tem aqui uma que ele trouxe por padrão já encolhida, eu vou expandir e aí eu tenho aqui mais janelas com mais ferramentas, ou seja, eu tenho o history e eu tenho propriedades. Então vou encolher novamente e aqui efetivamente é a área de trabalho. Reparem que aqui embaixo também é uma nova janela, a gente também tem as mesmas ferramentas, o mesmo menu. Eu estou em Mini Bridge, como eu tenho aqui, ele vai abrir para o Bridge é uma ferramenta da Adobe que vai me mostrar os documentos, mas também da mesma forma a gente tem esses comandos é uma janela, você tem ela tanto na horizontal quanto na vertical e você tem os mesmos comandos. Então você vai visualizar essas informações de diversas formas. Eu posso dimensionar essa janela, reparem quando eu passo o mouse em cima, então eu vou adaptando o meu layout, a minha interface do Photoshop da forma como eu desejo. Ou eu posso clicar aqui e fechar tanto uma janela, que ele chama aqui, que seria uma aba, ou posso fechar as duas. Então eu tenho a opção aqui de Close, eu vou fechar somente a aba Mini Bridge, ou Close Tab Group, eu vou fechar o grupo de abas. Então vou dar um Close Tab Group, eu fechei todas as janelas. A qualquer momento, se por um acaso você fechar uma janela que não deseja ou que deseja reabri-la, basta vir aqui no menu Window e todas essas janelas que estão por padrão, elas vêm marcadas aqui dizendo, olha, elas estão visíveis no momento. Basta você clicar em cima delas e elas vão reaparecer no Photoshop.